Amados, eu convido a igreja a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15. E se Deus nos permitir, nós vamos ler dos versículos 50 a 57. E pela graça e pelo poder do Espírito Santo, desejamos receber entendimento, fé e coragem em nome de Jesus. Nós estamos chegando quase ao finalzinho da nossa série de 1 Coríntios, né? Depois que eu retornar, talvez em 2 cultos a gente encerre o capítulo 16. E aí, querendo Deus, começaremos outra série. Eu não sei os irmãos, essa série falou muita coisa ao meu coração durante esse tempo. Aprendi muita coisa da palavra de Deus, fui ricamente abençoado pela mensagem do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 até o 57, a palavra de Deus diz assim: Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, o ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Pai querido, a morte permanece um mistério para os incrédulos, ou pelo menos o desdobramento da existência depois dela, porque não conhecem a Tua verdade. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Bendito o Senhor, nós colocamos diante do Senhor essa mensagem pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, encha o nosso coração com a Tua verdade, tira aquilo que é meu, Senhor, e mantém somente a pura e genuína palavra Tua, Senhor, para que por ela possamos ir crescendo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a vida, ela não vai ficar para sempre como está. Qualquer tentativa de querer ajustar o máximo possível a nossa vida aqui na terra, para que vivamos bem, além dos esforços normais de sobrevivência, para a gente ter casa, carro, comida, sustento, serão totalmente ineficazes no dia do juízo e depois da nossa morte. Então nós temos uma vida aqui antes da morte e a gente precisa viver. Quando o povo de Israel foi para o cativeiro babilônico, a profecia é de que eles passariam 70 anos lá. 70 anos é a média de vida de um ser humano, normalmente, né? Dá para a gente fechar 70, 80 anos, alguns mais, outros menos, por ali. E durante esses 70 anos que o povo ficaria no cativeiro, o que Deus disse para eles? Construam casas, plantem vinhas, casem-se, deem suas filhas em casamento, recebam os outros filhos em casamento, vivam uma vida humana normal e produtiva, plantem, colham. E assim, de fato, Israel fez.
Durante aqueles 70 anos, eles não sentaram simplesmente e esperaram o tempo passar para que um dia fossem restaurados e resgatados à terra prometida novamente. Assim também, os 70 anos em média que a gente passa aqui, a gente tem que viver cada etapa e cada fase dentro daquilo que a gente precisa. Então, a gente é criança, vive com os pais, vem a adolescência traz a aborrecência, né? E os filhos começam a querer ficar mais longe do pai, ganhar a sua autonomia. Isso tudo faz parte do desenvolvimento que precisa ser acrescido da educação pela palavra, porque o pecado vai se manifestando também em cada fase da nossa vida, né? E aí depois vem a juventude, andar com a galera, o pessoal quer pegar o carro do pai para andar, quer passear, o carro da mãe, pegar a moto. E aí um dia, então, Deus coloca um varão, uma varoa no caminho, a pessoa se casa e forma a sua própria família. E então trabalha, se mata, se arrebenta de trabalhar. E aí vai ter filhos e vai cuidar deles, e depois vai crescendo, e depois se aposenta, e aí vai curtir também os netos e tocar outros projetos pessoais que antes não deu para tocar. Assim é a vida, assim ela deve continuar sendo. Isso é bom, cada um de nós tem que desfrutar da sua época, da sua fase da vida. Cada um de nós, desde o jovem que está ralando para conseguir o estágio, até aquele que está dando entrada na sua aposentadoria, cada um deve viver a sua experiência. A Bíblia o tempo todo orienta para que você e eu tenhamos sabedoria, para que você e eu tenhamos, então, entendimento de como viver a vida. Isso é normal. Todavia, às vezes a gente passa do limite, porque a alma, ela clama por uma segurança, por uma proteção, a mais do que a necessidade de comprar arroz, feijão, roupa, pagar aluguel, pagar a prestação da casa, da moto, sei lá, seja o que for. Existem mais coisas dentro da gente que clamam por cuidado, que clamam por atenção. As nossas carências, a nossa insegurança, o nosso medo. Quanto medo o ser humano tem de viver nesse mundo? A gente só disfarça, cobre com areia, mas nós temos medo. E por isso que se fala muito de coragem. Nós temos que ter coragem para enfrentar a vida de peito aberto, vindo essa coragem da parte de Deus, naturalmente. E também não pode ser uma coragem louca, né? Que a gente faz as coisas sem ter noção de como vai terminar, igual Pedro. Pedro foi um cara corajoso, mas sem fé, né? Ele, não, Jesus, se é o Senhor me chama, eu vou andar em cima da água e tal, e foi. Mas ele não tinha fé para dar base. Não era o tempo certo para ele fazer aquilo. A fé dele precisava ainda ser cuidada, alimentada. Ele precisava de sabedoria, de entendimento. Então ele conseguiu começar, mas não terminar. E louvado seja Jesus que estende a mão com misericórdia e puxa Pedro. E puxa você e eu quando fazemos a mesma coisa que Pedro fez também nas nossas caminhadas. E aí a gente aprende a vida. A gente aprende que nem tudo é só ter ímpeto para fazer. Mas a gente entende que não pode perder o ímpeto. Pedro, depois que foi talhado, negou a Cristo, se arrependeu, amadureceu, ele foi usado corajosamente na igreja, principalmente no começo da igreja, mas olha, com poder. Mas ele já tinha também ali sabedoria e fé para dar continuidade à vida dele. Então, queridos, em cada plano, aqueles que não vão se casar também, tem gente que não vai se casar, vai ter a sua vida, vai ter o seu trabalho, vai ter os seus planos, a sua dedicação a Deus, a obra de Deus, os seus amigos, o seu relacionamento, e vai viver com sabedoria a vida que Deus deu para ele ou para ela. Então, viva a vida com alegria. Todavia, você vai se esforçar, vai trabalhar, vai ter coragem, sabedoria e fé. Aquelas demandas da minha alma e da sua que vão continuar ali clamando, vão continuar chamando, vão continuar acendendo a luz e demandando da gente algo mais. Isso somente Deus pode suprir. Os medos e as inseguranças, inclusive para viver a vida. A gente vive numa geração, irmãos, que me preocupa muito. É uma geração
Eu vi na internet esses dias, e se eu lembrar eu vou postar no grupo da igreja, tem coisa que eu falo que eu lembro, que eu boto no grupo da igreja, tem coisa que eu deixo os irmãos na curiosidade, né? Mas eu vou lembrar desse e vou postar lá. Lembra antigamente aquela brincadeira do cubo mágico, que ele era todo quadriculado, cheio de cores, que a gente tinha que virar ele até acertar e colocar aquilo na mesma cor? Eu sempre fui péssimo naquilo, mas todo mundo lembra, né, daquilo ali. Então um videozinho mostra um cubo de uma única cor, um creme, um bege, sei lá, um marrom, e aí a pessoa mostra, olha, o que é isso? É um cubo mágico, você vira assim, mas é a mesma cor de todos os lados. Aí o ator fala assim, não, mas esse é o cubo mágico para essa geração. Todo mundo consegue, todo mundo tem sucesso, todo mundo vai conseguir, do jeito que você fizer vai dar certo, todo mundo vai ficar feliz. E embora seja engraçado, é bem engraçado, você vai ver o vídeo, ele é engraçado, mas no meu coração, ao mesmo tempo, vem uma preocupação. É uma geração que não se fala de esforço para conseguir concluir o cubo, ou então a pessoa admite, eu não sou bom nisso, eu vou ser bom em outra coisa. Eu não sou bom em cubo mágico, que Deus me usa em outra coisa. Mas é uma geração fraca que não sabe perder, que não sabe desistir, quando não é desistência de fracasso, é desistência de falar assim, essa não é a minha melhor competência, eu não vou perder tempo com isso, eu vou me ocupar com a minha competência. Não sabe selecionar, não sabe enfrentar frustrações. Então nós precisamos muito de sabedoria e precisamos então de Deus para saber lidar com todas essas adversidades aqui dentro, nos tempestades, nos mares agitados que acontecem aqui dentro, que ninguém vê. Você pode chegar, sorrir, cumprimentar, brincar, e louvar, e ler a Bíblia, e aqui dentro continua uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. O grande problema é quando passamos a querer suprir essas necessidades e dar segurança para a alma, nos esforçando por aquilo que de fato não provê segurança, por aquilo que é material, ou em relacionamentos que não sejam um relacionamento com Deus. Seu marido, sua esposa, seu amigo, seu pastor, seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, não podem te dar o tipo de relacionamento que somente Deus pode dar. Você e eu podemos e devemos nos suprir e nos fortalecer no nosso relacionamento. É importante. Mas se você tentar buscar tudo numa pessoa, o dia que essa pessoa morre, você afunda junto com ela. Você desaba junto com ela. Porque ela era o alicerce, ela era a força da sua vida, e a sua vida perde propósito e perde sentido. Então, sejam coisas materiais, seja conhecimento, é uma geração que tem buscado muito conhecimento e intelecto, bom, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, maravilha, mas há quem busque isso como segurança, como propósito, como destino para a alma. E quando vai ver, nada disso pode fazer o que somente o Senhor Jesus pode fazer na nossa vida. Amém, igreja? Queridos, no céu, nada do que é material, ou humano, ou físico, ou dessa vida, poderá entrar. A carne e o sangue, que é um termo grego para o corpo físico, é como o nosso popular português em carne e osso, e toda a estrutura que existe para nos manter vivos, seja os alimentos, como nós os conhecemos hoje, casa, cama, roupa, carro, para transportar o corpo para lá e para lá, dinheiro, aplicação, formação, título, carreira, nada disso vai ser eterno. Nada. Mas o mundo tem nos ensinado que devemos dar prioridade a essas coisas para nos sentirmos seguros. Tenha um bom namorado, uma boa namorada, um bom esposo, uma boa esposa e coloque em primeiro lugar para você se sentir seguro. Coloque a sua mãe ou seu pai em primeiro lugar para você ter segurança na alma.
Coloque o seu marido, a sua esposa em primeiro lugar para você ter segurança. O mundo tem ensinado isso. Mas nada disso vai funcionar. Não só no céu, mas como para entrar no céu. Nada. O problema que estamos então tratando é prioridades na sua alma. Quantas pessoas priorizam o dinheiro? O dinheiro é o número 1, é o campeão dos fracassados espiritualmente. É aquele que dá, se eu tiver dinheiro eu resolvo a minha vida. Outros têm como prioridade pessoas. Outros têm como prioridade conhecimento, força física. Queridos irmãos, tudo isso ao custo de sacrificar Cristo Jesus em primeiro lugar no nosso coração. Tudo isso ao custo de sacrificar Cristo Jesus em nosso coração. A leitura bíblica diária, a oração, a comunhão com Cristo, tudo isso vale a pena ser o primeiro, porque essas coisas são eternas. Não a Bíblia física, mas a comunhão com Deus. De fato, queridos, tudo vai passar, exceto a vida espiritual, que o Senhor Jesus já te deu por graça, e por misericórdia e por bondade, para aqueles que já se decidiram a estar ao lado de Cristo. O fato é que nós vamos morrer, esse mundo vai passar, nós seremos transformados e tudo vai acontecer num piscar de olhos. E as coisas desse mundo nos serão tiradas. Nossas fotos, redes sociais, Instagram, TikTok, álbum de fotos, vídeos, tudo vai sumir da nossa vida e nós não vamos ter internet pela eternidade, irmãos. Aleluia! Glória a Deus por isso. Meus irmãos, perceba que diante de uma iminente transformação de vida, você e eu, essa transformação é a morte, você e eu devemos refletir o que tem sido prioridade na minha vida. Eu estive hoje no cemitério memorial, fazendo uma cerimônia fúnebre, e estava ali a pessoa que eu conhecia, era a mãe de amigos nossos, de uma amiga nossa, e num piscar de olhos a vida dela mudou. Era crente, graças a Deus. Num piscar de olhos ela passou a existir. Os bens dela, casa, dinheiro, roupa, passou. Nunca mais ela vai ter contato com isso. Por isso, meus amados irmãos, quando a sua alma quer se segurar, colocando como prioridade o seu salário, quando você se garante no seu patrimônio, ou nos seus amigos, nas suas amizades e relacionamentos, você coloca em grande risco esse piscar de olhos para estar na vida eterna. É melhor ter menos. Aliás, a Bíblia diz que é melhor ter uma mão cheia, só uma delas, com paz no coração, do que as duas cheias com aflição de espírito. Ah, pastor, então o pastor está dizendo para a gente ser pobre, para a gente não estudar e se conformar com pouco, para a gente pensar pequeno. Normalmente esses são argumentos dos não regenerados, dos não salvos. Nós estamos falando de prioridades. Se você tem sonhos, projetos, carreiras, desejo de crescer, maravilha, mas coloque isso na presença de Deus. Deus pode te dar todas essas coisas, ao tempo e ao modo dele, desde que você coloque como prioridade a comunhão com ele. Jesus diz para você buscar em primeiro lugar o reino, mas não em único lugar. Jesus não disse, busquem somente o reino. Para a vida, não faz mais nada, não estuda, não se esforça. Pelo contrário, a galera jovem aqui principalmente, faça o seu melhor, você tem que ser um profissional top, qualificado, o melhor
na sua área. Não simplesmente, tem que fazer? Faz. Não, faça bem feito. E sabe onde você começa a aprender isso? Na igreja. Quando você faz as coisas para Deus. Porque para Deus tudo a gente tem que fazer com excelência, tudo tem que fazer bem feito. Então, você vai fazer alguma coisa na empresa que você está... é um estágio, não, eu vou ficar aqui pouco tempo. Deixa um rastro de coisa bem feita na sua vida. Deixa um rastro de competência, de zelo, até porque a Bíblia diz que o nosso trabalho a gente tem que fazer como para o Senhor e não para os homens. E nisso, inclusive, está em priorizar o reino. Quando você trabalha fazendo as coisas bem feitas e com excelência, como para o Senhor e não para os homens. Quando você aplica uma injeção, quando você limpa uma mesa, quando você fecha um negócio, quando você vende um produto, quando você contrata um funcionário, tudo isso, como se fosse para Deus, é colocar o reino em primeiro lugar, e antes disso, é a sua comunhão com o Senhor. Queridos, mas o grande problema é que somos influenciados nessa geração, inclusive evangélica, a buscar as mãos abençoadoras do Senhor e não a sua face e favor. E mais uma vez, no piscar de olhos, tudo isso vai acabar. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 3. Vamos ver do que o Senhor se agrada quando nós buscamos a Ele quanto às coisas dessa vida, quando nós buscamos a Ele quanto às coisas espirituais também. 1 Crônicas, capítulo 3, vamos ver o que Deus pensa disso aqui que nós estamos falando, o que a Escritura revela sobre isso aqui que estamos falando. 1 Crônicas, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 5 até 13. Falhou. Espera aí, capítulo 3. Deixa eu ver se... Não, deixa eu ver se é segundo. O pastor está quase de férias aí. Dá essas falhadas mesmo, né? Deixa eu ver se é segundo Crônicas. Capítulo 3... Celinha, faz um favor para mim, procura aí aquela passagem que Salomão... Não, mas eu quero aquela que Salomão tem um sonho com Deus, e Deus pergunta para ele, me pede o que você quiser. É o 6. 1 Crônicas... Não, é quando ele tem o sonho. Vocês vão achar aí, vocês vão me falar. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas, queridos, o fato, deve ser em 1 Crônicas, porque está falando do início do reinado de Salomão. É bem no comecinho, quando ele tem um sonho, e Deus se apresenta a ele e pergunta, o que você quer? E aí, o que você quer? Né? E aí ele fala... Deve ter essa mesma passagem no livro de Reis também. Talvez em 1 Reis tenha. 1 Reis 3. No final estava certo, era só o livro. 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 13. Olha só, queridos, esse encontro de Salomão com Deus. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu, foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade
em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Versículo 14, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Gente, eu fico pensando se Jesus chega numa dessas igrejas que tem nos dias de hoje, que se dizem evangélicas, e Deus fala assim: pede-me o que você quiser. A pessoa pediria, em primeiro lugar, prosperidade. Eu sou o filho do rei, Deus é o dono do ouro e da prata, e eu quero prosperidade, Senhor, porque Deus abençoa. Segundo, é como se fosse o gênio da lâmpada, né? Você esfrega, tem 3 pedidos. Seriam 3 mesmo. Segundo lugar, Jesus, eu quero a cura, eu declaro a minha cura. Eu quero saúde eterna. Se deixar, quer viver para o resto da vida aqui cheio de dinheiro. E terceiro lugar, eu quero a vitória. Eu quero a vitória dos problemas no meu casamento. Eu quero a vitória na minha família. Eu declaro, eu determino a vitória. Se Deus chegasse para alguém e perguntasse isso hoje, você pode ter certeza que esses seriam os pedidos. É o que as pessoas estão lotando as igrejas pedindo. E o que Salomão pediu no lugar disso? Senhor, eu preciso ter discernimento, eu preciso ter um coração sábio para fazer o que o Senhor me deu para eu fazer. Pensa, Salomão não pensou assim: eu sou o cara, se Deus me chamou é porque eu sou o cara. Eu sou bom, eu fui chamado porque eu sou bom. Eu tenho categoria, eu tenho drible. Eu tenho isso tudo. É drible, Gabi? É drible. Gabi entende de futebol mais que o pastor. Não, ele fala: teu servo precisa de ti. Salomão, antes do piscar de olhos, ele manteve uma comunhão com Deus. Ele pode ter errado no final, e eu sempre digo isso, essas situações sempre apontam para a necessidade de um Salvador. Davi falhou, Salomão falhou, Abraão falhou, nenhum deles poderia ser o nosso Salvador, eles precisavam de Salvador. E o que Deus faz? Dá o que Salomão pediu, porque Deus se agradou dessas coisas. Na vida de Salomão aqui na terra, como um rei, ele não pede como segurança da alma dinheiro, saúde, vida longa, que era comum. Esses 3 pedidos eram comuns aos reis. Eles queriam dinheiro, vida longa e vitórias, né? Ele não pede nada disso. E o que Deus dá? Deus acrescenta o que ele ia precisar: dinheiro, vida longa e vitórias. Agora perceba, um rei precisa dessas coisas. Você e eu não precisamos ser tão ricos, tá? Só vamos cuidar, porque senão... Eu fui na igreja hoje, o pastor disse que se eu pedir para Deus sabedoria, Ele vai me dar riqueza de Salomão, e eu tomo posse. Só falta a gente abrir uma chave ali na porta, né? E cobrar 200 por chave ali, igual o pessoal faz. Misericórdia, meu Senhor.
Queridos, a segurança da nossa alma não pode ser isso. E quando você busca Deus, você não pode querer buscar segurança nessas coisas. O que me dá segurança? Dinheiro, saúde e vitórias. Então Deus me dá dinheiro, saúde e vitórias. Tá vendo? Eu estou buscando Deus para segurança. É o próprio Deus que é a sua segurança. A primeira coisa na sua vida. Irmãos, imagina, Deus o livre e guarde, você sai aqui da igreja, alguém te conta, olha, aconteceu tal coisa com a tua casa, com a tua família, Deus o livre e guarde, mas vamos botar em tese aqui uma teoria, aconteceu isso, 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 qual é a tua primeira reação? O que vai te dar consolo, força na hora para enfrentar? Eu tenho dinheiro no banco, eu posso fazer um empréstimo na BV Financeira, eu tenho crédito, eu sou funcionário público, não passa nem pela checagem do Serasa. Ou eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que me sustenta, que inclusive no piscar de olhos para a eternidade, é Ele que vai me valer para me colocar diante do trono do Pai e me fazer viver a minha existência eterna na glória e não no inferno. Aleluia! Aleluia, meus irmãos! Quando acontece alguma coisa na sua vida, o que você faz? Dinheiro, pessoa, amigo influente, político ou Deus? Aí se Deus quiser usar o dinheiro, a pessoa, o político, a BV Financeira, seja o que for, aí Deus vai te dar uma direção. Tomara que Ele não te mande para a BV, que o juro é muito alto. Mas, queridos, você tem que ter o tipo de expediente assim, qualquer coisa, Deus. É Ele que vai me garantir, é Ele que vai me valer. Abre comigo agora em Mateus capítulo 6. Esse vai dar certo. Mateus 6, 31 até o 34. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Grandes lições. Busque em primeiro lugar, não em único, mas em primeiro. Outra grande lição, vai ser acrescentado o quê? As suas necessidades. Salomão precisava ser rico para ser rei, você e eu não precisamos. Agora, se Deus te fizer rico, é porque você precisa disso para algum plano que Ele tem. Normalmente, quando Deus dá muito dinheiro para alguém, é para essa pessoa beneficiar o Evangelho. Tem um livro antigo, da editora Betânia, eu acho, chamado Deus é Dono do Meu Negócio. Conta a história, bem resumido aqui, de um rapaz que, pobre, não pobre, mas uma pessoa com uma vida muito difícil, muitas limitações, né? E ele começou na época a trabalhar com aqueles rolos de filme de revelar foto. Quem lembra aqui já tomou a vacina, né? Os rolos de revelar filme, né? E aquele material, não sei se você sabe, ali tem prata. Depois que você revela, fica prata naquilo ali. Então ele criou um sistema lá de extrair aquela prata e vender. E no início foi um fracasso. E aí ele busca Deus, e é uma história bem bonita, é um empresário americano, e Deus o abençoa e ele consegue extrair a prata daquilo, refinar e vender. Depois, quando os filmes começaram a deixar de ser usados, eles migraram para uma indústria de plástico, e as duas firmas davam milhões. E metade daquilo era tudo para o Evangelho. Missionários, pastores, obras sociais, coisa de americano, né? Ganha muito dinheiro e doa para o Evangelho. E antes ele, não sei se ele já morreu, talvez já tenha morrido. Antes dele morrer, ele e a esposa conversaram e falaram assim: eu só preciso de uma roupa por vez. Eu só preciso de um carro por vez. Eu só preciso de uma casa para eu morar. Então eles mantiveram algum patrimônio, que deve ter sido um patrimôniozinho bom, né? E o restante, eles mais uma vez doaram tudo para a obra de Deus.
E aí ele escreve assim no livro. Se você achar esse livro, leia. É um livro pequeno. Ele falou assim: eu simplesmente mandei a minha riqueza na frente. Lá na glória ele vai receber tudo aquilo, queridos, e muito mais. Muito mais. Porque ele se preocupou com a obra de Deus. Por isso, meus amados irmãos, antes de você e eu fecharmos os olhos, antes de sermos transformados, antes de vivermos na glória eterna, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisar vai ser acrescentado. Paulo fala sobre a morte e a vida por vir, e diante da morte nós precisamos refletir sobre algo útil, sobre essa vida, porque depois que estivermos no caixão, não tem mais o que fazer, você não vai levantar de lá para nada. Mas enquanto estamos aqui, estamos trabalhando para podermos nos preparar para uma vida melhor. Eclesiastes 7 é quando Salomão diz que é melhor estar numa casa de luto do que de alegria. O rosto triste, ele faz bem à alma mais do que o rosto alegre, porque você tem a condição de pensar sobre a vida. E eu falei isso hoje lá na cerimônia fúnebre. Eu falei, a dona de Jesus, que tinha falecido, Maria de Jesus, a dona de Jesus, ela já não está mais aqui entre nós. O que nós estamos fazendo é pegando o corpo dela e devolvendo à terra com dignidade, com respeito à memória dela, a pessoa que ela foi uma crente muito frutífera, ajudou sempre muitas pessoas. Mas ela já não está mais aqui e nem volta. Agora, nós temos a oportunidade de refletir diante da morte. Portanto, a morte ela não pode ter somente um momento melancólico de tristeza, dor e etc. Isso vai existir e vai passar, mas a reflexão da nossa vida antes da morte, ela não pode deixar de existir. Queridos, quando você morrer, lá na glória, um dia me perguntaram, a Fabiana está assistindo a gente aí, ela também me perguntou, pastor, depois que a gente ressuscitar e estiver lá na glória, ou antes até, né, enquanto estivermos lá no estado intermediário, antes da ressurreição do corpo, a nossa alma já está diante de Deus, adorando Ele. A gente vai se reconhecer? Eu falei, claro. Ah, sério? Sério. Eu vou saber quem eu fui, que a Gabriela foi minha filha, que eu fui da Betel? Eu falei, claro. A vida vai ser diferente, você não vai mais ser a mãe da Gabriela, a mulher do Guga, né? Não vai ter mais placa de igreja, mas você vai lembrar. Ah, eu pensei que ia ficar todo mundo lá assim adorando a Deus, a gente ia se ver, mas não ia lembrar do que aconteceu. Ela falou, mas qual que é a base bíblica para isso? Eu falei, o próprio Senhor Jesus. No Apocalipse, o Senhor ressurreto, Ele fala normalmente da vida dele aqui na terra. Eu sou o alfa, o ômega, eu vim, fiz a obra da cruz, morri, etc, etc. Ele lembra de... O próprio Cristo é a referência para a vida depois da morte. Ah, mas Ele é Deus, mas Ele é ser humano também. E, aliás, vai ser para o resto da vida. Para a eternidade, Ele vai ser Deus e ser humano. A única diferença dele hoje com a gente é que Ele já tem o corpo que nós vamos ter. Um corpo glorificado. Mas você e eu, claro que a gente vai se lembrar. Ah, irmão, aquela vez você ficou chateado comigo, né? Ô, irmão, mas eu pedi perdão. Pois é, superou e tal. E a gente vai seguir a vida. Lá na glória a gente vai lembrar. E como vai ser lindo nós lembrarmos que diante da verdade da morte e da realidade dela, nós procuramos ter uma vida para Deus aqui. Concluindo, meus amados irmãos, esse aguilhão da morte que o texto fala, ele é usado no sentido de que o aguilhão, ele era uma vara comprida e na ponta tinha uma ponta de metal, uma seta de metal. Era usada para tocar o gado. Era usado normalmente com os animais. Mas na Bíblia tem passagem de pessoas que morreram com aguilhão, né? E tem outras referências também. Assim, o aguilhão da morte foi vencido, essa capacidade de nos ferir. O máximo que a morte faz é nos entregar diante de Deus, em Cristo Jesus, para a eternidade. A morte não tem poder destruidor sobre você. Nós não devemos ter medo de morrer, não devemos desejar a morte, até que Deus nos chame.
mas nós temos uma garantia para o céu. Leia comigo o versículo 58 para nós concluirmos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Diante disso tudo que nós refletimos, da vida após a morte, da segurança que não é das coisas... Irmãos, diante de tudo que nós falamos aqui nesses 36 minutos, Paulo, então, traz o verso-chave que fecha toda a conclusão, não só desse texto, mas do capítulo e de muita coisa que ele vem tratando na carta. Diante disso tudo, sejam, em primeiro lugar, firmes. Firmes. No grego, essa palavra, hedraios, significa assentado, estabelecido, sólido, como uma rocha. Não frouxo, não mais ou menos, não vacilante, mas ser um crente firme, porque você tem fé e confiança que tudo isso que a gente falou vai se cumprir. Amém, igreja? Firmes. Uma vida cristã de santidade, que não se deixa conduzir pelo pecado, que luta com os meios de graça, com firmeza, para amarmos Jesus acima desse mundo. A sua luta tem que ser firme. Mais tarde, eu vou vacilar. O José colocou um vídeo legal no grupo da igreja hoje, que a pessoa fala assim, depois, né, José? Depois. Não, depois. Não, depois. Não tem depois, irmãos. Você e eu precisamos lutar por firmeza, para termos uma vida espiritual firmes aqui. Outra aplicação, sejamos inabaláveis. A ideia no grego original é ser uma pessoa persistente, constante, forte, que nada abala. Nada abala. Hoje eu estou com dor na pontinha do dedão do pé esquerdo. Um formigamentozinho, eu não vou poder ir na igreja. Porque tem que subir uma rampinha ali, a escadinha. Eu vou ficar muito tempo sentado. Não, o sangue não vai circular direito. Ô, irmão, pode pôr o pezinho para cima aqui, ninguém vai brigar contigo, não. Viu? Inabaláveis. Eu queria... Não sei se eu vou na EBD, porque eu quero dormir. Irmão, dormia na glória. Eu tinha um pastor que dizia assim, irmãos, na glória Jesus vai dar uma rede assim para a gente descansar, confortável. Domingo não é dia de dormir, irmãos, é dia de vir para a EBD. Inabaláveis, persistentes, o início da caminhada é normal, a gente é instável mesmo, irmãos. Mas depois de um certo tempo, você e eu temos que superar. Você acha de verdade que todo domingo, todos os pastores estão sempre bem para vir pregar na igreja? De verdade. Tem dia que o pastor não está bem, mas ele está firme, inabalável, confiando em Jesus Cristo, pregando a palavra, dando a missão que Deus deu para ele cumprir. Tem dias que os pastores não estão bem. Tem pastor que já me disse, olha, eu fui hoje porque eu tenho que ser fiel a Deus. Pastor, porque o pastor está ganhando dinheiro? Não, tem pastor aí que paga para fazer a obra. Eu já passei por isso, já compartilhei com vocês. A gente tira do bolso, paga para fazer a obra. Inabaláveis. E terceiro, sejamos abundantes na obra do Senhor, estejamos sempre ocupados com as coisas de Deus. Quantos aplicativos ainda vão te distrair da sua vida espiritual? Que você sai do portão da igreja, esquece, já vai pensar em outra coisa. Já tem mais, agora além do Netflix, tem o Disney Plus, o HBO, o Globoplay, tem mais aí, né, chegando. Tem um monte de coisa chegando. Já tem gente trocando, deixa de usar a TV a cabo só para fazer os streams. Pastor, é errado? Não, eu tenho. Eu assisti esse dia de férias aí, a sequência do Capitão América, eu gosto demais. Capitão América é show, né? Capitão América é outra história, outro nível, né? O Capitão é fera.
Só que antes eu li a Bíblia, antes eu orei, naquele dia a minha prioridade foi Deus. Depois era meu dia de folga, como eu gosto, eu boto a almofada em cima da mesa, minha esposa não gosta muito, né? Aí eu boto o pé em cima. Aí eu fui ver Capitão América, tchum, pega ali, o cara ficou congelado, tá, uma história top, né? O negócio é show de bola, Disney Plus. Queridos, você pode desfrutar das coisas, mas não como prioridade da sua vida. Elas devem existir em quantidade menor. Você pode ter os aplicativos, mas eles não podem te distrair. E a palavra final que eu quero deixar aqui para você, que me chamou muito a atenção: abundante. Deus nos chama a sermos abundantes na obra dEle. Abundantes em tudo para Ele. Em tudo, em oração, em ler a Bíblia. Ai, mas é difícil. Vai lendo. Ai, mas olha, pastor, eu não estou conseguindo fazer o plano de leitura. Vai lendo, filho. Daqui a 2 anos, quando você terminar, você foi aos trancos e barrancos, igual o Capitão América, arrebentado no final, mas venceu. É assim mesmo, igual o filme de seriado de O Rambo e tal, o cara está todo arrebentado. Lembra do Rocky, o Rocky Balboa, os caras mais antigos aí? O cara arrebentado, ensanguentado, mas ele chegou lá. Leia a Bíblia, arrebentado, ensanguentado, mas chega lá. A primeira vez que você faz um plano de leitura é para você aprender a criar o hábito, aprender a depender de Deus, aprender a orar pedindo para que Deus te dê perseverança, aprender que você não vai aprender tudo não, na leitura, você precisa de uma igreja, aprender que com o tempo você vai lendo e vai aprendendo. Tem a oportunidade de errar, de ralar o joelho, de sangrar para aprender. O crente tem mania de querer tudo pronto. Ele só vai quando for perfeito. Filho, não vai nunca. Se você nunca chutar a bolinha para o gol, você nunca vai ver se faz o gol ou não. Meus amados irmãos, é nisso que o diabo acha oportunidade para desviar a nossa fé, para querer guiar a vida das pessoas com revelação, para poder levar as pessoas só pelos sentimentos. Lute. Firme, perseverante, abundante. É essa a palavra do Senhor para os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.